Quando você olha para o consultório como empresa, se você for, quando a gente vai estudar sobre gestão de empresas, sobre administração de empresas, tem 3 blocos que toda empresa precisa necessariamente, obrigatoriamente, olhar para esses blocos. Sem esses blocos, esses 3 blocos, nenhuma empresa prospera. Ela nem existe, na verdade. Quais são esses blocos? Captação de clientes, gestão e fidelização. Você pode ver, pode estudar, qualquer empresa sempre vai ter esses 3 blocos. Por exemplo, não adianta nada você ter uma boa captação, por exemplo, o pessoal que acha que só marketing médico é a saída. É a estratégia do balde furado, né? Você enche o balde lá, pode ter uma vazão gigante, pode botar muita água. Se tiver um furo grande embaixo, nunca vai encher. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui a mais um CVM Talk. CVM Talk é um conteúdo onde eu bato um papo aqui com um colega médico, uma colega médica que é aluno ou aluna CVM, onde eu vou basicamente entrevistar, né, essa pessoa para que ela fale um pouquinho da trajetória dela, né, para que te inspire, colega médico, para que você aprenda, né, com os erros e acertos desses colegas. O grande objetivo é compartilhar com você, né, a implementação da metodologia CVM. A metodologia CVM é esta que já tem ajudado aí quase 1.000 médicos Brasil afora a viver 100% do consultório e exercer a medicina como sempre sonharam. Ter um retorno financeiro mais justo, ter mais impacto na vida dos seus pacientes e ter mais qualidade de vida. Então, hoje, eu estou aqui com uma colega médica muito especial, doutora Raquel, já vou chamar ela aqui. Oi, Raquel, bom dia, boa tarde, né? Oi, boa tarde, isso aí. Não almoçamos, mas estamos aí, já é depois do meio-dia, né? É um prazer estar aqui. Que bom, o prazer é nosso também, querido. Ó, gratidão por ter aceitado o convite aqui, por compartilhar um pouco da sua história, né, da sua trajetória aí no consultório particular, na implementação da metodologia CVM com os colegas. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né, esse nosso bate-papo aqui, porque você representa um grupo muito importante, né, do segmento médico, que são as pessoas que seguem a carreira acadêmica, né? Então, você vai ser aqui inspiração para muita gente, não tenho dúvida. Então, já para a gente começar nosso bate-papo, Raquel, fala para a gente um pouquinho quem é você, né? Onde você atua, qual a sua especialidade, fala um pouquinho aí, já responde depois em seguida como que você conheceu o CVM. Isso é importante. Bom, então eu sou formada há mais de 20 anos, eu me formei em 1998, eu sou gaúcha, de Porto Alegre, fiz residência depois da formatura, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aí depois da formatura fiz 5 anos de residência médica, então eu fiz 2 anos de clínica médica, 3 anos de gastroenterologia, na época o primeiro ano era clínica ainda, né, depois de gastro, aí depois eu segui no contínuo, depois da residência eu vim para Passo Fundo, por questões do noivo, na verdade, contra a minha vontade, porque por mim eu queria ficar na capital. Mas, enfim, cheguei em Passo Fundo, segui mesmo em Passo Fundo fazendo mestrado, doutorado, defendi o doutorado em 2009. E, na sequência, em 2016, entrei no pós-doc, que acabei em 2019. E em 2018, a gente diz que tem crise dos 30, dos 40, dos 50, eu tive crise dos 20 anos de formada. Aí, em 2018, eu comecei a fazer perguntas assim para mim. Bom, eu já me formei há 20 anos. O que eu estou achando da minha trajetória? Por um lado, achei minha trajetória acadêmica fantástica, né? Então, já vou ser quase pós-doutora. Mas eu não queria só estar... É uma opção ficar só na vida acadêmica, né? É uma opção, tem várias pessoas que optam, enfim, o que faz sentido para ti, que nem eu escuto muito vocês falarem, que os coaches falam, né? Mas eu queria ter meu consultório, eu já tinha meu consultório privado. Como é que está o meu consultório, né? Será que está bem? Será que não está bem? O que eu estou achando? Eu estou atendendo um paciente cada 15 minutos. Quando a gente não atende o paciente de uma forma adequada, ainda mais clínicos, né? Os resultados não são bons. E eu disse, não é isso que eu quero, mas como é que eu posso fazer, né? O que eu estou fazendo de errado? Porque a gente...
escuta, né? A gente é treinado ao longo da vida para a gente se esforçar, estudar, que tu vai ter o mérito. E tu tem um certo mérito, mas talvez não aquele mérito só que você quer. E isso não funciona, né? E isso eu já cheguei a essa conclusão. Então, isso é um grande recado. Não adianta ser um recado que eu vou levar para os meus filhos, né? Que vai ser uma coisa importante. E aí, nessas de procurar na internet o que eu tenho que fazer, o que eu posso melhorar, deixar de dizer, porque o hospital tem que pagar mais, porque a faculdade tem que pagar mais, porque onde que eu tenho, onde eu posso mudar, né? Então, eu vou mudar o que no meu consultório, né? E aí eu encontrei CVM, assim, do nada, numa propaganda, dentro de outros, na época, em 2019, eu acho que encontrei vocês, já estava escutando outros podcasts, vídeos de YouTube, e é coach, e é terapia, um monte de coisa depois das minhas crises dos 20 anos de formado. E encontrei vocês, e aí eu identifiquei muito com o que vocês falam. E aí eu segui. E aí, meio cabreira, assim, né? Meio, isso é um termo que a gente fala aqui no Sul, né? Um pé atrás. Será que isso dá certo? Parece tão milagroso, assim, mas vamos lá, vamos começar aos pouquinhos. E a primeira coisa que eu fiz no consultório não tem nada a ver com marketing, que é muito importante, a gente sabe isso, com marketing educativo, mas foi uma simples coisa assim, comecei a aumentar meu tempo de consulta dentro dos convênios ainda, e uma coisa que me chamou muito atenção é que vocês perguntavam em algumas, vocês conseguem ficar 1 minuto só escutando o paciente? E eu não conseguia. Eu dava 10 segundos, eu interrompia o paciente, mais isso, e mais aquele outro. E aí essa técnica simples já foi total diferença, né? Que é uma coisa tão básica. Sim. Então, eu conheci o CVM, aí foi atrás, aos pouquinhos, mas ver como... depois de uma certa idade, tu fica com o pé atrás. Demorei quanto tempo para entrar no CVM mesmo? Agora, né? Mas já apliquei muitas técnicas, assim, de forma amadora no consultório, né? Nesse período de 2019 a 2021, que deram muito certo, né? Então, enfim. Show. Eu queria então explorar um pouquinho, como eu te falei, eu acho que você representa um segmento muito importante dos médicos, que é esse médico que se a gente for parar para pensar, não é só o médico, né, Raquel? O cientista, né? O cientista, ele precisa de evidência, né? Ele precisa de... Peraí, deixa eu testar essa hipótese, né? E, então, o cientista por si só, e eu acho que todo médico é uma espécie de cientista, porque a gente estuda muito, e por isso também que a gente traz muita evidência, né? A gente tenta sempre trazer tudo que a gente fala, a gente tenta embasar tanto em ciência, e quando a gente não tem ciência para embasar, a gente embasa nos resultados práticos. Mas, então, assim, o que eu vejo muito, né? Tem uma objeção que é gigante assim, quando a gente fala assim de consultório particular, que principalmente quando a gente está num momento como a gente está agora, promovendo o evento, né? A gente faz esses eventos gratuitos para poder as pessoas conhecerem mais da nossa metodologia e tal. E aí as pessoas falam assim, os médicos, né? A maioria fala assim, para ter resultado no consultório, para viver de particular e tal, tudo que você precisa é ser bom no que você faz, fazer uma boa residência, fazer uma boa faculdade, uma boa residência, né? Ser bom no que você faz. E aí eu queria te ouvir, né? Porque eu não tenho dúvida, né, que uma médica que está fazendo o segundo PhD você mais do que qualquer outra pessoa tem moral, né, know-how para poder dizer se essa afirmação, se essa hipótese é válida ou não, pelo menos na sua opinião, né, na sua realidade. Nesses, então, primeiros 20 anos de formado, eu apostei nessa hipótese, né? Era a minha hipótese principal, digamos assim. E eu acho que a base, a boa formação, ela é essencial, né? Enfim, tu tem que ter uma boa formação, não necessariamente na vida acadêmica, mas tem que ter uma boa formação. Só que para consultório particular, eu tenho certeza absoluta hoje que isso não é suficiente, né? Isso parte do início, tu é importante, muito importante, mas para o consultório isso... Eu vou até falar que para o consultório particular dar certo em termos de sustentabilidade desse consultório, não é o principal.
né? Tu tem que ter gestão do consultório, tem que ter os processos otimizados, né? Então, isso a gente não tem essa ideia, né? Tipo, eu falei para minha mãe, eu tô fazendo um curso para isso, ela assim, mas que curso que tu quer de gestão de consultório? Não é só ter a secretária no consultório. Eu disse, não. Então, quer dizer, e a gente cresce com isso, né? Então, é importante. Perfeito. Então, tenho certeza que não é suficiente. A gente não, como vocês sempre comentam, e eu concordo muito, que a gente não tem nenhuma, na formação médica, nenhuma base de gestão, nenhuma base de gestão de consultório, e isso faz muita falta. E eu diria mais, né? Porque se a gente for parar para pensar, mas olha, muito importante esse teu relato, tá? Mas eu queria salientar também, além disso, além da questão da gestão, Raquel, a importância da gente olhar para o nosso consultório como uma empresa. Entender que ali, assim como a gente olha com muita seriedade, por exemplo, para um concurso público, com muita seriedade para um plantão, uma escala de plantão, né, mesmo que você não tenha um vínculo ali contratual, mesmo que não seja um concurso público, mas se você tem um contrato, mesmo que seja de verbal, né, que você valoriza aquilo, né? Qual é o médico que não... Eu percebo isso. Os colegas têm o médico, no geral, a gente tem um senso de responsabilidade muito grande, né? E aí, o que eu vejo, Raquel, nesses 3 anos, o que eu tenho visto? Existe um comprometimento gigante com o concurso público, existe um comprometimento gigante com aquele plantão, com aquele vínculo que é de terceiros, e em relação ao consultório, que deveria ser o principal comprometimento, acaba que a gente acaba tratando o consultório como hobby, como tipo, se der tempo eu passo lá. Perfeito, Eu também sou um exemplo disso, tá? Muito forte. Não sei se tu recorda, quando eu entrei em contato contigo para entrar na mentoria do CVM, que eu fui contratada em 2011 para formar um currículo novo numa faculdade de medicina, que está nessa boom, né? E eu fui coordenadora do curso durante 2 anos. Nessa minha crise aí dos 20 anos de formada, eu pedi para sair da coordenação do curso, que é uma coisa que te dá status, né? Enfim, tu é coordenadora do curso, toda a cidade conhece a coordenadora do curso da faculdade tal. E é bem isso. E aí o meu esposo, que teve um papel muito importante, chegou assim, olha só o que tu tá fazendo. Tu criou um curso de medicina junto com a instituição, claro, né? Tu fez a gerência de todos os 4 semestres iniciais de um curso. Como que tu não consegue organizar o consultório? E aí eu falei, poxa, é verdade, como que eu não consigo? Faz sentido, né? Eu tenho que conseguir, né? E qual é o sentido, eu pensei na época, né? De trabalhar, no caso, numa instituição privada, que a gente sabe que tem todas as questões de uma empresa. Se muda a gestão da empresa, muda as diretrizes, eles podem te colocar para fora, né? Te tiram e assim por diante, né? Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Aí começou dentro dessa questão aí, é isso aí, a gente trata, e durante, tu vê, isso foi 2017, 18, eu tratei durante todo esse período meu consultório mais como um hobby. Então faz aí, 2018, fazem menos de 4 anos que seja. 4º ano agora, né? 5º ano agora, sei lá. Que basicamente o que acontece é você colocar uma lente de um óculos diferente, você olha para ele diferente, você coloca a devida prioridade, né? Para aquilo, né? Enxergar aquilo como prioridade. Então, por exemplo, olha só o que eu já ouvi. Eu ouvi assim, quando a gente, por exemplo, quando você olha para o consultório como empresa, quando a gente vai estudar sobre gestão de empresas, sobre administração de empresas, tem 3 blocos que toda empresa precisa necessariamente, obrigatoriamente, olhar para esses blocos. Sem esses blocos, esses 3 blocos, nenhuma empresa prospera. Ela nem existe, na verdade. Quais são esses blocos? Captação de clientes, gestão e fidelização. Você pode ver, pode estudar, qualquer empresa sempre vai ter esses 3 blocos. Por exemplo, não adianta nada você ter uma boa captação, por exemplo, o pessoal que acha que só marketing médico é a saída. É a estratégia do balde furado, né? Você enche o balde lá, pode ter uma vazão gigante, pode botar muita água. Se tiver um furo grande embaixo, nunca vai encher.
Concorda? Então, precisa de gestão, precisa de captação, mas precisa de gestão disso. E precisa de fidelização. Porque isso é o que muda o jogo também do consultório particular, diferente dos outros caminhos, né? No plano, muitas vezes, por você não fidelizar, por você não ter o foco na fidelização, você faz um atendimento, aquele atendimento que muitas vezes, inconscientemente, você acha que está fazendo o seu melhor, mas é um atendimento mediano. Você poderia fazer melhor, né? Como você mesma disse, poxa, eu só aumentei um pouco o tempo de consulta, fui colocando algumas técnicas em prática e as coisas foram mudando. Isso é ter foco na fidelização, sabe? Isso é ter foco em gerar resultado para o paciente, porque se o paciente tem resultado, ele fideliza. E aí, quando você tem esses 3 blocos bem ajustados, né, que é o que você falou de otimização, aí bingo, sabe? É a história da Apple, a história do Google, A enfim, magia acontece, né? Que nem vocês falam. a história da Mas a Disney. magia aconteceu. E eu ainda, antes de entrar no CVM, eu te perguntei assim, mas tu acha que eu tenho alguma coisa mais para melhorar? Deu tanto assim, só com conteúdo gratuito, né? Enfim, o que eu posso? Mas nunca nada é tão bom que não possa melhorar, né? E aí eu entrei, então, na mentoria, e aí eu tive outro choque, né, naquele grupo. Meu Deus do céu, todo dia eu penso, o que eu vou fazer hoje? Quando eu estava escutando as coisas de vocês gratuito, eu botava assim, não, a cada semana eu vou aplicar uma coisa para não me estressar. Agora eu não sei, então eu falei assim, eu vou fazendo, né? Vou fazendo, faço uma coisa ou outra. E sempre tem como melhorar, né? E, enfim. Isso que eu queria explorar um pouquinho, Raquel. Então, você veio aí de uma história incrível de dedicação para a formação e depois você teve aí essa crise dos 20 anos. Eu diria que sabe o que eu enxergo isso, Raquel? Na verdade, essas crises eu enxergo como um momento é como se fosse uma doença. O que é uma doença na minha visão? A doença é um sinal do seu corpo dizendo, ei, acorda, tem alguma coisa errada, você está fazendo alguma coisa errada. Tipo, para um pouquinho e olha e dá uma olhada de 360, porque o que você está fazendo não está tão legal. Faz sentido? Muito. Então, e aí a gente entra naquela roda dos ratos, né? Bem clássica, né? Do Pai Rico, Pai Pobre. Entra na roda dos ratos. E eu me sentia totalmente na roda dos ratos. Tu nem tem tempo para parar pensar o que você está fazendo. Porque não tem tempo mesmo, né? Fica fazendo, e mal consegue respirar. E é assim que eu me sentia. Aí eu pensei, meu Deus, aonde que daqui a 20 anos eu vou ter o quê? 60 anos de idade e aonde que eu vou estar? Então, isso que eu pensava. E aí, por isso que veio tudo isso. E foi uma revolução na minha vida mesmo. Essa crise veio para ligar o o botão. problema é a solução, né? O problema é a solução. É o problema é a verdade. solução. É Então, verdade. o que acontece? Para todo mundo que está passando por essa crise, que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, isso é um sinal, isso pode ser um sinal. Você pode olhar e dizer, meu Deus, o que é que está acontecendo? Você pode olhar e dizer, peraí, o que é que o universo, o que é que Deus está querendo me dizer? Gestão, tem uma frase do pai que é considerado o pai da gestão moderna, né, que é o Peter Drucker, que ele fala assim, ó, o que não é medido não pode ser melhorado. Então, o médico, a gente brinca, né? É uma brincadeira bem dolorosa que a gente fala assim, que o médico trabalha tanto que ele não tem tempo de ganhar dinheiro. E mais do que isso, ele trabalha tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro e não tem tempo de viver com aquele dinheiro que ele está ganhando por trabalhar tanto. Então, às vezes, essa parada, ela é maravilhosa. Parar de vez em quando, peraí, vou dar um pause aqui, vou para um sítio, vou para a praia, vou para um resort, não importa, eu vou para algum lugar porque eu preciso parar e pensar o que eu estou fazendo da minha vida, para onde eu estou indo, onde é que eu vou estar daqui a 20 anos? É o que eu realmente quero? Por exemplo, eu me apaixonei pela academia, sabe? Quando eu entrei no mestrado, eu disse, meu Deus, eu vou fazer ciência, eu vou descobrir a cura do câncer, eu vou ajudar a humanidade. Eu sempre fui inquieta, sempre fui uma pessoa que queria fazer a diferença, sabe? Sempre quis, sabe? Apesar de ter vindo de uma família muito pobre, muito desestruturada, lá do interior do Piauí, eu sempre tive um espírito livre, assim, sabe? De querer fazer. Eu sempre pensei, eu não vim só para pagar conta, eu não quero seguir o caminho, sabe? Tradicional. E aí, quando eu entrei na academia, no mestrado, eu me apaixonei, Raquel. Meu Deus, sabe? Tipo, devorei artigos e livros. Eu disse, meu Deus, eu quero isso para o resto É da vida. apaixonante, né?
6 meses depois, eu estava vendo como é que era a vida dos meus orientadores e eu disse, Deus que me livre e guarde dessa vida para mim. 3 horas da Ah, manhã, 3 horas da manhã, minha orientadora me ligando, estressada, brigando. Eu falei, não, gente, com 60 e poucos anos, sabe, referência na área dela. E eu disse, não, 60 anos eu não quero fazer, não quero estar com esse nível de estresse, não. 60 anos eu quero estar, sei lá, ou no interior de algum lugar, numa praia deserta, ou então nas Maldivas, ou sei lá, em Nova York, mas fazendo a minha vida, vivendo uma vida melhor, sabe, do que o que eu via dos staffs, dos expoentes, sabe? E sabe outra coisa também, Raquel, que não me decepcionou muito na ciência, eu queria que você comentasse em relação a isso, pode ser que você tenha uma visão diferente da minha, por ser mais experiente. Poxa, eu ralei 2 anos e meio, e eu ralei mesmo, ralei muito, assim, tipo, não que os outros não ralem, mas é porque cada um sabe de si, né? Mas o meu mestrado daria para ter feito uma tese de doutorado, porque foi um trabalho muito. Minha orientadora, ela era, sei lá. E aí eu quase desisti desse mestrado, mas enfim, no final das contas eu consegui emplacar um artigo numa revista Qualizar. E pouquíssimas pessoas sabem disso. Eu me decepcionei muito com isso. Eu, tipo, cara, eu estou construindo um conhecimento novo, incrível, mas que está guardado na tese, dissertação e no artigo que só a galerinha do nicho, do subnicho, que estudou, que estuda ou que vai estudar o que eu estudei, que vai ver aquilo. o Como é que número de você vê isso pessoas que... para ti? Na verdade, eu sou ainda apaixonada pela academia, pela ciência. Eu acho que o futuro, assim, da ciência, tu precisa dos pesquisadores, né? Então, eu sou apaixonada ainda, mas realmente isso que tu falou é o que mais decepciona os cientistas. E de quem que é a culpa? A culpa é do governo, a culpa é de quem não dá incentivo, e realmente a gente tem muito pouco incentivo na pesquisa, mas também a culpa é da forma com que ela é hoje propagada, né? Então, e isso que tu falou é uma coisa que na academia também já estão se falando, né? Aquilo que eu te comentei do meu pós-doc no meu segundo, que a ideia é justamente divulgar a produção científica de um programa de pós-graduação que eu fiz no mestrado e doutorado. Então, e eu tenho certeza que também no consultório privado, se as pessoas não te conhecem, elas não sabem que tu é pós-doutor em hepatologia, né? No meu caso. Não sabe. Como é que elas vão saber? Vão tirar da cabeça, lá em Passo Fundo tem uma hepatologista. Não vão, né? E eu não tinha nem site, não tinha nem site. Eu falei, não, mas é muito caro fazer um site, não vou gastar X reais no site, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Então, a gente ter. E hoje, nessa questão da academia, que eu sou apaixonada pela academia, mas eu acho que a gente tem que fazer de forma diferente. Mas a academia é uma coisa, o consultório privado é outra coisa, né? Isso é você ser um professor, uma referência na tua área, não significa que tu vai ter um sucesso no teu consultório privado. Isso é uma coisa que eu percebi, assim, muito claro. Então, tu tem que tentar separar. Agora, se tu quer ter um consultório privado, se quer ser professor só na academia, ok, é uma opção. Mas se quer ter um consultório privado, não adianta só a formação. Não adianta. Tu pode Não ser é o mais suficiente, né? top, mas não vai ter sucesso. E é isso que a gente vê. Muitos dos nossos professores, como referência, não têm um consultório privado, ok, né? Eles não conseguem se sustentar com um consultório privado. E acabam dando esse conselho para os mais jovens, né? E Não, aí o que eles você falam? tem que submeter aos planos, tem que credenciar É, plano, porque senão você não vai ter e tal. e aí, o que tu escuta, né? Tu diz assim, não, mas é que para o consultório privado é aquilo que tu falou, para ter tem que ser picareta, porque esses picareta aí estão no consultório privado legal, assim, entendeu? Tipo, o que essas picaretas, claro, que são pessoas de má fé, é uma coisa, agora talvez eles tenham visão de gestão que a gente não tem, então tem um lado bom também no negócio, mas assim, quer dizer, começa a nivelar, porque já que eu sou super bom, assim, sou PhD numa área, meu consultório não funciona, então, se não funciona, o que funciona é porque é picareta, né? Então, É. acaba querendo desdenhar. Isso a gente vê bastante. E era um grande medo que eu tinha de entrar nesse meio, né? E tanto é que a primeira live, você vai ver, que eu fiz no... Live não, primeiro vídeo para o YouTube, não foi live. Foi com o meu orientador do mestrado e doutorado.
sobre esteatose. E eu ter convencido ele de que é importante isso lá, quando eu abri o canal de outubro, depois dessa minha crise aí, já foi uma vitória para mim. Porque a minha conversa com ele é justamente essa conversa que eu estou tendo contigo. Mas a gente precisa divulgar o nosso conhecimento. Ninguém vai saber, a gente vai deixar, então, esses picaretas dar o recado deles, né? Depois a gente não reclama que o paciente chegou aqui com uma hepatite grave porque tomou o fitoterápico que o doutor fulano lá deu para ele porque faz bem, entendeu? Então, é essa que é a questão. E aí eu consegui fazer... E eu acho que o conteúdo, assim, é muito bom nesse sentido. Então, acho que é mais ou menos isso. Que massa, que massa. Ó, e que bom que a ciência tem aí pessoas como você, né, que estão quebrando esses paradigmas, né, de entender que muitas vezes existem crenças, né, existem tabus de que misturam as coisas, né? Então, assim, você como uma representante dos dois mundos, olha que massa. Você entra no mundo da ciência e fala assim, gente, existe ética e integridade no marketing, por exemplo, nas redes sociais, na internet. Existe espaço para a gente lá também, não só nas revistas científicas, entendeu? Pô, claro, vamos lá para Science, para Nature, vamos lá para o topo, mas por que não também traduzir isso para o leigo e ir para a rede social e ajudar as pessoas a divulgar isso, né? Então, esse muro que você, Raquel, como representante dos dois mundos, né? Eu estou passando a bola aqui para você. Né, que a gente possa, né, juntar, né, essas pessoas boas que estão nos dois lugares, né? Porque isso é fato também. Tem tanta gente incrível, né, Raquel, que está muitas vezes produzindo conteúdo rico ali que não está tendo visibilidade, né? Que não está tendo o alcance que poderia estar, né? Que poderia ter. O que tranca, o que engessa muito nós, e vocês têm plena certeza disso, mas o que é importante para quem está nos escutando é isso aí mesmo, que a gente é muito engessado, né? Então me dá uma dor no coração que eu tenho colegas meus, professores, que eu já escutei falar o seguinte, inclusive em discursos oficiais para os alunos, tá? Tanto de início de semestre, enfim. Vocês vão se formar como médicos, formatura, vocês não são blogueiros, tá? Então, tipo, eu também não sou blogueira, né? Mas eles não querem dizer isso, eles querem dizer assim, se você tá lá no Instagram, Facebook, fazendo videozinho para lá, você é um mau profissional, você não tem que se focar nisso, você tem que se focar só no teu paciente lá no teu consultório, etc. E me dá uma dor, né? Porque não é essa a questão, e o mundo muda, né? E o mundo muda, porque o grande reconhecimento do médico é no boca a boca dos pacientes. É verdade, né? Mas aonde que está o boca a boca dos pacientes, né, hoje? Então, boca a boca virtual. Virtual. Qualquer coisa hoje em dia que tu vai procurar, tu vai colocar no Google. Então, dos meus pacientes do consultório, a gente fez a estatística agora, 60% vem da internet. Então, Google, muito Google Meu Negócios, do Google, da pesquisa dos Googles, né? Do Instagram, do Facebook. Então, eles me acham muitas vezes no Instagram e aí vão para um conteúdo lá no canal do YouTube, ficam às vezes um ano, que nem eu fiquei fazendo assim, vários anos namorando, e depois marcam a consulta, entendeu? E mais, olha que legal, assim, para o professor, ou quem gosta, assim, de fazer impacto na vida de uma pessoa, aquilo que eu te falei da consultoria, foi um paciente internado com uma falência hepática muito grave, num hospital que não tinha acesso a hepatologista, não tinha hepatologista, e foi feita uma consultoria, né, para a equipe médica. Então, essa é outra coisa. E como é que me descobriram? A família do paciente que me descobriu na internet e que pediu a consultoria, né? E quem custeou a consultoria foi a família do paciente, na verdade, né? Mas aí eu fiz uma reunião com os médicos da equipe, depois uma reunião com a família, enfim, então foi uma experiência que só o mundo atual a gente consegue ter, né? E é bem legal, e tu se sente super satisfeita. Milhões de pessoas precisam do seu pior conteúdo. Literalmente. Raquel, para a gente, eu pensei aqui numa analogia para a gente poder, que eu acho que vai ser muito bacana da gente fazer.
a gente defende aqui no CVM que o marketing, as vendas principalmente marketing e vendas, que tem uma gestão, não existe preconceito com gestão, né? A maioria dos médicos acaba fazendo, quando querem, né, quando decidem ter um consultório próprio ou abrir algum negócio, eles vão lá e fazem um MBA na FGV. Então, a gestão está tudo bem. Agora, marketing e vendas existe tem alguns que falam assim, bate reto, Satanás. Acho que é do demônio, né? E a gente desconstrói isso dizendo que é só uma ferramenta. São ferramentas que você pode usar para o bem e para o mal. Por exemplo, doutora Raquel, existem medicamentos que são hepatotóxicos? Dependendo da dose? Todos, praticamente. Todos, quase todos. Dependendo da dose, né? dependendo da dose, pode desencadear uma hepatite fulminante, por exemplo. Sim. Então, dependendo da dose. Se você quiser, como médica, se você tiver a intenção de causar dano no paciente, você pode, intencionalmente, escolher um medicamento e escolher uma determinada dose, e prescrever para ele que tem uma chance grande dele ter um dano. Correto? Correto, corretíssimo. Ou seja, até o medicamento que salva, ele pode matar. Depende de quem, então? Da intenção da pessoa. Então, o problema está no medicamento ou está na pessoa, na intenção da pessoa? Com certeza, na intenção. Que isso a gente traz de berço, né? Então, é isso aí. Então, eu uso o bisturi com essa analogia, mas no seu caso aqui eu achei propício falar da hepatotoxicidade, do medicamento que salva, mas que também pode matar, se o médico quiser. Verdade. Então, o problema não está no veículo, não está na ferramenta medicamento, não está na ferramenta marketing e vendas, está na intenção. Se o médico vai para a rede social e fala, eu sou o melhor da minha cidade, o tratamento que eu faço ninguém faz, minha consulta é mais barata, a minha é mais incrível, meu tratamento é revolucionário. O problema não é o marketing, o problema é a pessoa que está fazendo a ferramenta, que está usando a ferramenta errada, está usando o remédio que está numa dose hepatotóxica. Outra coisa é você, que tem um conhecimento gigante, que passou sua vida inteira profissional construindo conhecimento, e que você usa o marketing, a ferramenta do marketing, para divulgar isso. E aí eu não sei se você tem alguma história, Raquel, que possa exemplificar isso, tipo, de feedbacks, que eu sei que já faz um tempo que você está produzindo conteúdo. Eu dei uma olhadinha no teu canal do YouTube, dei uma olhadinha no teu Instagram, você é frequente, você está ali fazendo live sempre. Então, imagine que você deva ter bastante feedback, não tem? Dos pacientes, dos seguidores? Dos pacientes, muito, muito. A última live, inclusive, quem entrou na live a segunda vez foi um aluno de medicina. E ele falou assim, mas eu quero a senhora como minha professora, ele dizia, porque explica muito bem isso. Então, isso é um dos alunos, né? Os pacientes, aquilo que vocês falam também, os pacientes, eles te namoram pela rede social, né? Então, eles vêm no consultório, eles me dizem assim, não, porque doutora, eu vi todos os vídeos que eu encontrei sobre essa doença, e para mim você é a melhor hepatologista que a gente tem no Brasil, para eles. Porque é o que eles viram no... Para ele é. E para ele é. Então, ele já vem como fã, assim. Então, o que tu falar vai ser uma beleza. Então, os pacientes, eles já vêm pré-educados, né? E é uma coisa... E é muito bom isso, né? Então, eu vou te dizer que eu não tive nem... Eu não sei se os feedbacks negativos não chegam na gente, né? Mas eu não tive nenhum feedback negativo. Nem por parte dos meus professores e educadores, né? Que a gente tem bastante medo. Nem por parte dos pacientes. Pelo contrário, todos os feedbacks foram positivos. Talvez tenha gente que fale mal pelas costas, isso sempre tem, né? Mas não chegou aos meus ouvidos, enfim. E eu estou muito realizada, estou muito tranquila, na verdade, né? Em relação ao trabalho exercido e ao momento como está. E olha só, né, como eu comentei, essa visão que vocês dão, assim, na verdade, parece uma coisa tão lógica, né? Depois que a ficha cai, né?
Depois que a ficha eu cai, né? escutava, que vocês falavam assim, isso é lógico, né? Óbvio, é óbvio, só que a gente não faz, né? Foram o quê? 4 anos que seja. 4 anos, Então, ou seja, se a Raquel, de quando saí da residência lá em 2004, tivesse escutado isso, a vontade de chamar uma sacudida nela, né? Mas, enfim, né? Para a Raquel daqui a 20 anos vai ser diferente, né? Bem mais, bem mais. É, O melhor momento de começar era 20 anos. Era o primeiro é, momento, o melhor momento. Mas quando a gente não consegue, o segundo melhor momento é hoje, né? com Então, certeza. que bom que você já começou. E aí eu queria agora fazer umas perguntas um pouco mais difíceis para ti, tá? Que até agora eu te deixei bem à vontade. Quando você, porque Qualquer assim, como coisa, a eu gente desligo a câmera. Caiu a internet. faz que nem aquele Reels lá. Opa, é porque eu tô chegando aqui no helicóptero, não sei o quê. Raquel, é o seguinte, o que acontece? A gente trabalha com internet, a gente trabalha com nível de exposição grande, a gente fala de uma coisa extremamente nova, a gente fala de algo que a minoria no Brasil vive dentro do nosso nicho do mercado médico, né? Então, quando a gente faz o nosso trabalho aqui, quando a gente está nesse evento que a gente está realizando, né, o workshop médico, onde a gente, né, divulga de forma mais maciça a nossa metodologia, o nosso curso e mostra algumas histórias de alunos, por exemplo, como a sua, o que é comum muito é haver muita desconfiança. Então, fica tranquilo que já tem gente achando que você é atriz, tem gente achando que a gente está te pagando para você estar aqui. Mas a gente não tem dinheiro ainda para ter uma estrutura dessas aí, ó, que a Raquel tá com tudo personalizado. Mas, enfim, então, a gente sabe que existe um receio grande e é normal. É normal ter esse receio. E você teve esses receios, que se demorou bons 2 aninhos, né? Para tomar a decisão de entrar. Sim. E aí eu queria, de verdade, que você fosse brutalmente honesta para colocar algum desses receios que você teve. O que te impediu de entrar lá no início? E pode ser sincero, é porque eu achava que o investimento não ia valer, é porque eu não botava muita fé em vocês, é porque eram crenças suas, ou faltava ainda um pouco de mais maturidade, enfim. Quais receios você teve para não entrar no CVM lá em 2019? Tudo isso que tu falou. Parece que tu leu a minha mente. Mas são olha só, eu não queria investir nem num site, porque eu achava o site caro, entendeu? Tipo, então, fora, assim, de padrão. Mas são crenças, tudo que a gente tem na vida que a gente tem que tirar são as crenças limitantes, né? Então, crença que eu vou... Primeira crença, que não vai dar certo, né? Então, a gente acha que a gente não tem capacidade para isso. Não vou, porque eu não sou picareta, né? Então, eu não sou picareta só que tem um resultado bom no consultório. Esses caras tão jovens, né? Que sabem tanto com isso no consultório. Será que funciona tanto? Também eles não estão falando nada de diferente do que eu já sei, eu pensava, né? Eu já sei disso, né? Tipo, já tenho conhecimento, só que não fazia. Mas tudo bem, mas quer dizer, são tudo coisas que a gente pensa, né? O que o meu professor vai achar se eu começar a fazer o marketing? Né? Porque e isso é outra coisa, né? Que é muito importante a gente pensar muito no que os outros vão achar, né? Então a gente quer ser sempre isso também a gente cresce para ser modelo e para satisfazer o que o outro quer que a gente seja, né? Então, tipo, né? O que o meu professor, meu Deus, que horror, vai achar que a Raquel se desvirtuou na vida, né? Então, foi tudo isso que tu falou. Dinheiro, crenças limitantes em todos esses aspectos aí. E eu acho que o principal é achar que você não consegue. Não consigo, não sou picareta e isso só para picareta. Né? Então, esse é o meu principal. E eu só entrei na mentoria ainda um pouco desconfiada, porque eu pensei, mas deu tão certo, né? Como que deu tão certo? Parece tão mágico. O que eu fiz de tão diferente? Total diferença, né? Mas foi aos pouquinhos, que é que nem você diz às vezes, né? Que nem na Disney, né? Que a magia aconteceu, mas é um passinho por vez, né? Que vai se fazendo. Então, foram todas as crenças limitantes. Só crenças limitantes. De dinheiro, de não querer investir, de acho que você não vai conseguir, que é melhor, tipo, X valor de reais que tu investe num curso desses,
que tu é melhor, então, tu ganhar esse dinheiro no consultório. Eu pensava, não, então você no consultório trabalha, vamos ganhar isso, sabe? Não vou gastar isso. Então, é tudo, né? Assim como eu tinha crença limitante com terapia, assim como eu tinha crença limitante com os coaches, e assim como eu tinha crença limitante tudo, que é o que a gente vai criando cultural, né? Que a gente vai trazendo da família, né? Então. E agora, quando você, depois que você, como foi para você lidar com isso? Como é que você tem lidado com isso? Porque aí vamos lá, vamos por partes. Você está trazendo esses receios. Como que você lidou com isso? Que eu acho que isso talvez seja o ponto mais importante para as pessoas que estão tem muita gente com essas mesmas crenças agora. Não sei se funciona, não sei se funciona para mim, não sei se eu mereço, não sei se eu sou capaz, não sei se eu vou dar conta, não sei se estou sem dinheiro. Será que isso vai realmente me ajudar? E se não der certo, o que vão pensar de mim? São muitas coisas, né? O nervosismo, a ansiedade. Mas, na verdade, assim, aí é que eu te falei dessa crise dos 20 anos de formada. Aí foi uma transformação, assim, na minha vida, né? Porque não é só a questão, assim, não foi só o momento que eu encontrei vocês, ou que eu comecei a ver marketing, gestão, como fazer para o consultório particular dar certo, mas é uma mudança na tua vida, né? Mudança de pensamento, mudança de visão. E isso é terapia. Não fiz coach ainda, tá? Mas eu escuto muitos vídeos de coaching, até meditação. Esses dias você me mandou meditação, mas meditação é uma coisa que eu introduzi na minha vida lá atrás por causa, nem sei quem é que me falou isso, não sei se foi com vocês ou não, mas eu falei assim, meditação, não tenho paciência para meditação, não tenho nem tempo para meditar, meu Deus do céu, vou ficar lá 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos meditando, não vai fazer diferença, mas enfim, né? Dizem que faz bem, vou tentar. E faz total diferença, né? Então, é uma mudança de paradigma na minha vida, né? Então, foi terapia, foi vídeo, foi livro, e é tudo. E hoje eu lido muito bem com isso, porque eu tô muito tranquila, como tu falou, assim, tudo que eu fiz fez sentido para mim, né? Tudo que eu fiz não foi nada contra do que eu queria fazer. E se eu achava que não fazia sentido naquele momento, eu não colocava em prática, né? Tanto que, para mim, se não fazia sentido entrar no CVM, eu não ia entrar no CVM, porque eu acho que não fazia sentido ainda, entendeu? Demorei bastante, foi, né, todo esse tempo de assimilando conteúdos e colocando em prática, afinal, não adianta a gente estudar e colocar em prática, porque não vai funcionar. E então isso, mudança total, é uma mudança de paradigma, tem que mudar, eu mudei muito a minha visão nesse sentido. Que massa. E aí eu vou dar uma dica prática que eu vou pegar nas entrelinhas do que você falou agora, que é aplicar, né? Tipo, desconfia, é normal desconfiar, é uma das coisas que eu tô até devendo um áudio lá para o grupo da mentoria em relação a isso. Eu mandei para uma pessoa específica e tem que mandar para todo mundo. Eu já tenho tranquilidade que agora, por exemplo, tem 3 mil médicos que estão participando desse evento, né? E só uma pequena fração vai dizer sim. Isso eu lido bem. A gente tem que aprender a lidar com o não, entender que faz parte do jogo. Que é outra coisa também, né? A gente tem medo da rejeição, né, Raquel? Como você disse, Muito. a Eu gente tem tenho medo. medo até hoje da rejeição, muito. Pois é. Mas bem menos do que eu já tive, mas eu ainda tenho. Sim. Então, o que acontece? O que eu ia falar é assim, eu estou muito tranquilo em relação a saber que só uma parte das pessoas que eu tenho contato vão dizer sim para mim. A maioria vai dizer não. Isso está muito bem resolvido. Então, por isso, eu sei que é normal os colegas desconfiarem. E é por isso que alguns demoram 1, 2 anos para entrar no CVM, na mentoria, e está tudo bem. Mas uma dica prática, principalmente para os mais céticos, como a Raquel era 2 anos atrás, é aplicar. Não precisa acreditar, mas testa, como um bom cientista, testa. Não, eu era Testa, né? super cética, eu sou o protótipo da pessoa cética nisso, pode ter certeza. Então, E aí, então, você fez isso, então, eu imagino. Você foi comecei. A aplicando. primeira coisa que eu fui aplicar, que eu me lembro, é esse negócio que vocês falaram, uma coisa lógica. Vocês escutam o paciente por. É 1 minuto, né? 1 minuto? 2 a 3 minutos. 2 2 a atrás. 3 Então, 1 minutos. minuto, nem 1 minuto eu escutava. Mais 2, 3 minutos, nem 1 minuto eu escutava, entendeu? E hoje mesmo eu tenho que. O paciente começa a falar, eu tenho que me segurar para não interromper ele ainda, entendeu? De tão enraizado que isso tá, né? Isso faz total Sim, diferença. Uma dicasinha.
Fora a questão toda do marketing, do Instagram, do YouTube, tudo. Mas faz total diferença, total diferença. Perfeito. Raquel, e aí o que mudou, então, se tu puder aí falar para os colegas, o que mudou aí no teu consultório, na tua vida, depois que você começou a implementar o CVM, a metodologia CVM? Mudou muita coisa, né? Então, o consultório privado, particular, eu só vi deslanchar depois disso. Antes parecia, como eu te falei, tu estava naquela roda dos ratos, respirava, ficava contando se ia conseguir pagar as despesas do consultório no final do mês, isso 4 anos, 3, 4 anos atrás, 3 anos, né? 3 anos atrás. E o que acontece? Tu começa a focar, tu começa a trabalhar menos em termos de... Eu vou te dizer, eu acho que eu trabalho muito menos em termos de horas, não. Mas eu trabalho com mais qualidade de trabalho, atendo menos pacientes, muito menos pacientes que eu atendia, muito menos, com um faturamento 3, 4 vezes maior do que eu tinha há 3 anos atrás, assim, até comparativamente, né? E isso deixa a gente muito mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo. Então, é aquilo que vocês sempre falam. Eu oriento o ambulatório do Sistema Único de Saúde ainda. Isso me dá prazer com os residentes, né? Então, isso, eu gosto de ir lá naquele dia e tu vai com total tranquilidade, porque faz parte, como tu falou, do meu propósito, né? Então, isso é outra crença limitante que a gente tem. A gente vai atender só paciente privado no consultório. Mas esse médico é muito dinheirista, né? Porque ele só vai Elitista, atender... né? Elitista, Mas tu mercenário, faz o seja lá o lado que for. mas tu faz o lado também que tu possa atender. E de repente, daqui a pouco, tu pode atender algum convênio, alguma coisa que tu queira, enfim, atender gratuito alguém, desde que você esteja tranquila, né? Então tem aquele pressão na nuca e tem que atender um paciente das outras para conseguir cobrir os custos do consultório. Então, e tu tem mais tempo para a família aí com isso, né? Não leva trabalho para casa, tu tem teus horários que você manda e desmanda neles. Então, a qualidade de vida e de trabalho melhorou muito. Show. A gente basicamente são 4 parâmetros que a gente gosta de olhar, né? Do antes e depois. Você já falou da qualidade de vida, você falou do faturamento, você falou da... E aí a gente gosta também de analisar a satisfação. Então, assim, se tu puder olhar para trás e, de repente, dar nome, adjetivar um sentimento, como é que era antes, e se puder olhar agora e adjetivar um sentimento em relação à tua satisfação. A minha satisfação agora é 100%. Eu estou totalmente satisfeita. E antes, eu não sei dizer um percentual de satisfação anterior, assim. Mas tanto que eu não estava satisfeita que eu tive a crise dos 20 anos de formada, né? Eu te falei. Porque não é isso que eu quero, não quero ficar atendendo um monte de paciente, um monte de recados. Chegava no consultório, tinha aquele monte de recados de paciente, tu tinha que responder, tu levava para casa e fazer laudo, fazer receita. Dava um nervoso aquilo, né? E por outro lado, trabalhava e tinha uma rentabilidade baixa pelo número de horas que você trabalhava, né? Que eu trabalhava. Então, a minha satisfação, digamos, antes era, não estou exagerando, tá? 20, 30% de satisfação e agora é 100%, totalmente satisfeito, totalmente satisfeito. Que massa. Isso é tão interessante que não só pela minha questão técnica, tenho certeza disso. Muitos residentes da clínica querem fazer patologia agora, porque tu acaba sendo uma referência para eles. Assim que eu quero ser, entendeu? Mas não só em conhecimento, na forma com que você tem a tua vida. Então, para eles, a patologia é a melhor... Muitos deles acham que a patologia é a melhor área da medicina, sabe por quê? Por quê? Porque a maioria dos médicos não fazem isso, né, Sidney? Não fazem. Sim. Faz total sentido, né? Por isso que a dermato, a oftalmo, né? Tem essas especialidades que são mais desejadas, né? Porque tem essa... Eu lembro disso, né? Na época de escolha da residência, né? Tipo, a maioria dos colegas buscando essas especialidades que eram mais glamurosas. E isso está muito relacionado aos exemplos que a gente tem, né? Tipo, ninguém queria fazer medicina de família, porque a maioria dos médicos de família, tipo, quando tinha, né? Era tudo pobre, né? Entre aspas. E o dermato era o ricão que chegava de carro, né, e tal. Então, de carro importado.
Porque o médico de família chegava de ônibus, não, brincadeira. Mas tu fala, eu tinha uma professora médica de família, ela não chegava de ônibus, mas eu não sei se não era melhor ir de ônibus do que computador. Mas tudo bem. Mas Tadinha da tem esse bichinha. estigma, tadinha, né? Não, e ela era ela nem tá mais aqui, né? Mas ela era uma pessoa nota 10, assim, Maravilhosa. né? Mas, enfim. Não, então, mas isso faz muito sentido, né, Raquel? Essa questão dos exemplos, de ser o exemplo, né? Então, poxa, parabéns por isso, né? E que você inspire aí muitos colegas para não só seguir a hepatologia, mas seguir o caminho do resgate da boa medicina, né? É Porque verdade. era o que eu queria te perguntar agora, como é que está a satisfação dos teus pacientes? Como é que você vê isso? Como é que você consegue ver uma diferença, né, dos resultados que você proporciona hoje, dos feedbacks que eles te dão, né? Você olhando com o olhar clínico, de ver realmente o fato de você estar atendendo menos e disponibilizando mais tempo, né, e colocando os passos da consulta, por exemplo, em prática. Enfim, esse arsenal de ferramentas que você está usando aí a mais agora, né, do que você usava antes, o que isso tem impactado na satisfação dos teus pacientes? Dos meus pacientes, é bom perguntar isso para eles também, mas assim, dos antigos, né? Mas a satisfação do paciente é muito boa, né? Eles chegam e dizem assim, nunca fui atendido assim. Mas aqui, eu tenho pacientes que chegam agora e dizem assim, ai, tô me sentindo bem, mas quando eu saio daqui eu me sinto muito melhor. Dá vontade de vir todo mês aqui só para conversar, entendeu? Parece que eu sou psiquiatra, mas não é. Eles se sentem bem da forma com que eles são atendidos. E não só, então, como eu falei, na questão da conduta técnica, né? Mas na questão da explicação, na questão deles entenderem. Tem pacientes meus, que é o seguinte agora, isso é muito interessante isso. Eles consultam com o médico fulano. Consulta 15 minutos, 10 minutos, enfim, para uma doença que não tem nada a ver com a minha área, tá? Sei lá, com o neurologista. E aí chega para mim, doutora, eu só vim hoje para a senhora me explicar o que eu tenho, porque eu não entendi. Eu tenho que explicar a área do outro colega, porque o outro colega não tem tempo, ou não quis, ou enfim, explicar para ele, entendeu? Então, assim, é interessante, mas a satisfação é muito boa. Se tu vai olhar lá, ainda não tem coisa do Google, do Google, mas eu tenho o Doctoralia, então tem mais de 100 avaliações lá no Doctoralia, e todos unânimes foram 5, e aquilo ali não é editável, né? Foi nota 5. Então, quer dizer assim, a satisfação dos pacientes hoje é muito boa, né? Então, não costuma haver reclamação em termos de, em geral. A única reclamação que eles falam ainda no particular, às vezes, quando atrasa a consulta, né? Porque procuro não atrasar, mas às vezes atrasa a consulta, né? E não é assim porque eu cheguei atrasada, é porque o paciente já se atrasou, aí o paciente se atrasa, aí faz aquela função. Às vezes porque eu me atrasei numa consulta mais difícil, enfim. Então é isso, muito boa, assim, o feedback dos pacientes é muito bom. Que massa. Raquel, você falou aí, mas de repente eu vou te perguntar para ver o que você fala de diferente. O que você falaria para a Raquel lá, saindo da residência, ou a Raquel lá da crise de meia-idade? O que você falaria para ela, sabendo o que você sabe hoje? Né? Qual o conselho que você daria para ela, ou para algum colega que esteja nesse momento aí, ou de fase de não estar satisfeito com o rumo da carreira, de não estar satisfeito com algum aspecto, né, da profissão, O que eu sabendo que você falo, né? sabe. O que eu Pode perguntar. falo hoje, eu já pensei muito o que eu falaria para mim no passado, né? E isso faz parte da terapia, né? A terapeuta uma vez assim, como escreve uma carta para ti no passado, né? No papel mesmo, né? É bem difícil isso. Mas o que tu faria diferente, né? O que eu falo hoje para os meus alunos ou para os médicos recém-formados que passam comigo? Vocês têm que ter metas e objetivos, não adianta ser só idealista, porque a gente é muito idealista, né? A gente é muito idealista. Vocês têm que ver o que faz sentido para vocês, escrever o que faz sentido e ir atrás disso. Se vocês querem ter o consultório privado de vocês, não adianta só estudar. Vocês têm que focar no marketing, vocês têm que focar
em gestão do consultório, vocês têm que focar no que faz sentido para a vida de vocês, o que vocês querem. Né? E é isso, assim, mais ou menos o que eu ia falar. E eu ia chegar para mim no passado e dizer assim, Raquel, tudo bem, tu pode fazer teu mestrado, tu pode fazer doutorado, mas não foca só nisso. Se você quer ter o consultório, não quer ser só professora desculpa esse só, não quer ser ter como único vínculo ser professor de uma universidade, tu tem que ter outra formação também. Não foca só em estudar medicina, né? Que é o que a gente Sim, foca. sim. E Não, isso é incrível, Raquel, e eu quero até reforçar essa sua fala em relação a que muitas vezes às vezes a gente precisa fazer uma linguagem um pouco mais, a gente precisa tocar nas dores, mas é importante deixar claro para todo mundo que a gente fala muito isso, principalmente para quem já está dentro da comunidade, você sabe disso, que não existe certo e nem errado, existe o que é certo e errado para você, né? Então, por exemplo, a gente precisa de bons professores nas universidades, a gente precisa de bons cientistas, a gente precisa de bons médicos nos pronto-socorros, a gente precisa de bons médicos no SUS, a gente precisa de bons médicos em todos os lugares. Em nenhum momento a gente quer causar uma cisão aqui, pelo contrário, a gente quer causar uma união, né? Porque olha que massa, você tem a independência da pessoa, figura, né, pessoa física, Raquel, através do seu consultório. É o que te dá independência. Você não depende de outras coisas. Hoje, seu consultório, né, te mantém, porque eu sei dos teus números. Mas você, mesmo assim, faz parte do seu propósito, né, faz parte dos seus objetivos profissionais, contribuir, por exemplo, lá com a residência, ou então contribuir com a sociedade através dos seus conteúdos, né, contribuir com a ciência através da construção de você está fazendo seu PhD aí, né? Então, já imaginou, Raquel, se todos nós, né, vamos aqui focar no médico, né, se todos os médicos pudessem ser livres do ponto de vista financeiro e trabalhar só no que gosta, não no que precisa? Imagina aquele médico que vai dar o plantão porque ele quer, não porque ele precisa. Imagina o médico que vai para a unidade básica porque ele quer, não porque ele precisa. O médico que vai dar uma aula na universidade pública porque ele quer, não porque ele precisa. O quanto que todos nós seríamos mais felizes e melhor atendidos, todos, né? Tanto os médicos quanto os pacientes, né? Quanto os alunos, né? Mas o que a gente vê, infelizmente, é o que o Murilo Gun, um grande mentor para mim, fala. Ele fala assim, ele fala brincando, que ele é humorista também. Ele fala, rapaz, eu acho que o universo deu um problema no RH do universo, porque está todo mundo trabalhando em lugares que não gostam, infeliz, entendeu? Desperdiçando seus talentos, não sei o quê. Então, o CVM existe para isso, para ajudar as pessoas a acordarem, né, a despertar, a passar, sim, por uma crise. Para quem está perdido, parabéns! É o início. Quando a gente está perdido, é o início, tá? A pessoa que tem certeza total e absoluta de tudo, cuidado com essas pessoas, porque, na verdade, a pessoa sábia, ela não tem certeza, ela tem hipótese, né? Então, nossa função é ajudar os médicos a acordarem, dar uma balançada neles, uma sacudida, falar sobre propósito, falar sobre proposidade, Raquel, que é misturar propósito com prosperidade. Olha que massa. Você, no nível de carreira, de conhecimento, de experiência e de mentalidade que você está hoje, Raquel, não, eu fico dando uma de mãe de Ná às vezes aqui, mas faz parte do meu trabalho. Eu vislumbro um futuro incrível para você. Incrível, por quê? Porque você, no nível que você está, de tudo, né? De vida, de carreira, você pode escolher ser, fazer e ter o que você quiser. Verdade. Isso é muito massa, sabe? Isso é muito massa. E é o que a gente deseja para todo mundo, sabe? Eu sei que isso é utopia, mas, cara, enquanto eu estiver vivendo, é o que eu desejo, é o que eu, sabe? Se a gente vai cumprir ou não, paciência, mas é o que eu trabalho para fazer, sabe? Que todo mundo chegue nesse nível de, não, eu vou fazer tal coisa porque eu quero, não porque eu preciso. Isso é liberdade. Para mim, é uma das coisas mais valiosas. Muito mais do que a segurança. Muito mais.
E o que eu vejo cada vez é mais importante, o que acontece? Eu pego muito, como eu dou aula numa instituição privada, muitos alunos, eles saem da faculdade com uma dívida imensa para pagar, imensa. E eles já não têm liberdade na saída da faculdade nem para escolher o que eles querem fazer. Eles vão plantão para isso, para aquilo, porque eles têm que cumprir e pagar aquela dívida. Então, precisam mais foco ainda, né? Mais foco. Perfeito. Querida, gratidão pelo seu tempo, gratidão pela sua contribuição, que sua história inspire e ajude muitos colegas e muitas colegas, principalmente as mulheres aí que estão dominando o mercado, muito por mérito de vocês, né? As mulheres, quando elas descobrem que elas são melhores que a gente, elas fazem o que elas querem. Porque tá, Joia. Eu que agradeço. Querida, obrigado, parabéns. Beijo. De verdade, parabéns, obrigado pela confiança. Obrigada. E até logo. E é tchau, só tchau. o comecinho, hein? Estamos só começando. Espero. Tchau, tchau.